ainda não tem, a gente tem que treinar uma inteligência artificial que detecte quando começou o evento e diga, você não está gravando. Tem certeza que o TikTok vai cancelar? Que nem e-mail, né? As Igual anexos. e-mail. Exatamente, a gente precisa disso. Próximo projeto na próxima escola de verão. Era para estar gravando sempre, depois a gente recorta. Devia. Eu que sou idiota e parei de gravar quando entrei. Para quem está entrando agora e na gravação, a gente está discutindo grandes questões problemáticas na aplicação de aprendizado de máquina, em particular questões de ética e uso dos dados. Alex ali está falando, passou por isso no projeto de classificação de imagem de tórax, que os dados precisam ser anonimizados. Imagens médicas é super crítico, né? Super crítico. A Alexa respondeu ao teu Alexa aqui. Ah, é? Diego está falando do estudo que deu todos os elementos socioeconômicos envolvidos na questão da criminalidade, que nenhuma rede neural pode modelar. Mas pode, né? Nada impede isso. Na verdade, é uma coisa legal desses algoritmos de aprendizagem de máquina, que tu pode misturar dados de tipos diferentes. Tu pode usar uma imagem e colocar também qual é a classe social da pessoa na imagem, misturar várias coisas. A maneira que tu faz isso depois que passou pelas convoluções, tu insere informação lá na Fully Connected para aprender as relações, né? Mas eles não usaram, com certeza não usaram. Então, o meu ponto para vocês para o futuro é em relação a com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso envolve utilizar de forma responsável essas redes, né? Não é porque ela está aprendendo algo que esse algo é real. Então, isso é extremamente importante, porque vocês podem estar fazendo a pergunta errada. E a rede aprende correlações espúrias. É isso que ela faz, ela aprende correlações. Tá? E nem sempre elas são significativas. A brincadeira da engenharia de software, da verificação e da validação, né? Não é porque está fazendo o que eu queria que fizesse, que é o que está fazendo o que deveria fazer. Isso, são coisas bem diferentes. Então, nessa onda dos dados de análise de criminalidade, né? Nos Estados Unidos, eles têm sistemas de suporte à decisão dos juízes para condicional. Os sistemas dão lá com 80%, 90% de confiança se tem que liberar ou não ali o candidato a condicional, e eles usam esses dados, né? Quais crimes o cara cometeu, qual é o histórico dele, como foi o comportamento dele na prisão. Mesmo botando dados extras, né, que não sejam a foto do indivíduo ali, ainda os sistemas são bastante questionados, né? Porque a estatística que a gente tem, ou seja, os dados que estão lá, é um reflexo da sociedade, as pessoas que estão presas têm características ali. Daqui a pouco aquela velha história de que o cara que tem muito dinheiro acaba não indo preso, né? Ou os caras que vão presos que têm muito dinheiro são tão poucos que não afetam ali o algoritmo de aprendizado. Então, sempre tentar pensar, na hora de botar em prática essas coisas, se de fato a gente está fazendo o que deveria fazer, né? Não é só porque deu uma acurácia alta que está certo. Na verdade, eu acho que é até o contrário, né? Quando der a acurácia alta, desconfiem. É muito provável que tenha alguma coisa errada. Eu falei isso numa banca de TCC esses tempos, não. 99%, você tem certeza? 99%? Será que não tem alguma coisa errada aí no meio? Esse é alguma coisa errada que o Luiz está falando, com frequência é vazamento de informação, que é um outro problema grave que a gente tem em aprendizado de máquina, né? Que é quando alguma coisa vaza informação do rótulo. Então, esse é bem, no caso desses juízes automáticos aí, né? Uma maneira que vocês poderiam pensar é do tipo, não, então vamos tirar a raça, se ele está sendo racista, vamos tirar a raça como informação. Então, o algoritmo não sabe mais a raça, então ele não tem como ser racista, mas tem informação sobre a raça em outras variáveis, né? Então, ele consegue inferir a raça a partir de outras variáveis. E a mesma coisa acontece quando a gente tem o rótulo. Às vezes tem uma variável tão correlacionada com o rótulo que basicamente o algoritmo diz, olha, obviamente eu consigo inferir o rótulo a partir dessa variável. O problema é que a gente não tem essa variável tipicamente em tempo de produção, por exemplo. Quando o algoritmo está funcionando, ele pode não ter acesso a essa variável. E aí é um problema. Isso é o que a gente chama de vazamento de informação. E às vezes é difícil de detectar. Nessas questões éticas, a gente pode pensar, bom, o que pode estar associado, né, à etnia, à raça, num dataset que tem dados pessoais. Vocês podem pensar, bom, quando vê num país muito desigual como o Brasil, renda seja uma forma de discriminar. Né? Então, bom, vou remover renda aqui.
Tá, mas às vezes pode ser uma coisa ainda um pouco mais difícil de pensar. Pode ser, será que eu estou usando dados de coordenada geográfica, por exemplo? Estou usando dados de onde a pessoa mora, porque o bairro pode informar também, né? Então, tu começa, às vezes tu vai ter várias formas que indiretamente está chegando naquela informação, sabe? Então, para tu fazer essa inspeção, assim, aí entra aquilo que o Ricardo comentou de a gente pode ver o que o modelo está usando para chegar naquele resultado, né? Então, a gente tem que fazer um cuidado, uma inspeção do dataset que a gente está utilizando de forma crítica, e a gente tem que usar essas ferramentas de explicabilidade, né? É uma área relativamente nova na aprendizagem de máquina, que ela surge como uma resposta aos questionamentos éticos da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é só do Brasil, né? Que tem leis, na verdade, do Brasil é basicamente um Ctrl-C, Ctrl-V com a lei da Europa, né? E a lei que os Estados Unidos tem, né? E são leis que forçaram as empresas que usam muito aprendizagem de máquina, inteligência artificial, a criar soluções para explicar para o indivíduo, né? Se eu estou usando um serviço e minha conta é banida ou minha transação bancária é cancelada por algum motivo, eu fui afetado por uma decisão de uma máquina, né? Eu tenho o direito de saber, porque isso pode afetar minha vida. A máquina tem uma taxa de erro. Então, eu tenho o direito de explicabilidade, muitas vezes. E como é que a gente explica? Por que uma rede neural disse lá que eu sou um fraudador, por exemplo? Então, tem várias alternativas para a gente fazer isso. Tem uma ferramenta bem legal chamada SHAP, que a gente pode aplicar para explicar ver, literalmente ver, por exemplo, cada pixel de uma imagem o que contribuiu para a predição, né? Tem outra, mas tem várias outras alternativas para fazer isso que a gente pode aplicar tanto para modelos de redes neurais quanto para modelos mais clássicos de aprendizagem de máquina. E então isso nos ajuda a tomar esse tipo de decisão. Em imagens médicas mesmo, tem casos em que às vezes o rótulo da imagem estava inscrito na própria imagem como pixels, né? Então, é câncer. Então, conseguiu detectar super bem se tem câncer de pulmão nesse raio-x ou nessa tomografia. Sim, mas porque tinha pixels ali que dizia literalmente o rótulo, né? Então a rede conseguiu se enviesar e ela deu uma importância muito grande para aqueles pixels ali, enviesou o treinamento. Eu vi um caso interessante recentemente, onde era uma doença do coração que eles estavam tentando detectar, acho que era um raio-x também, tá? E o que a rede estava aprendendo era olhar se a pessoa tinha stent, que era aquelas coisinhas de expansão, as molinhas, aquela. Uhum. Porque as pessoas que tinham essa doença do coração, que era um troço grave, já tinham outros problemas cardíacos e provavelmente já tinham stent. Então, ele nem estava olhando para o coração, ele só olhava, procurava se tinha um stent ou não e dizia, bom, se tem um stent, então o cara tem a doença no coração. Sim. Isso seria aquela coisa, é muito difícil, daqui a pouco eu vou mostrar ali para vocês, né, como é que é a anatomia da rede quando a gente trata como um objeto no Python, né? Vocês vão ver que é um monte de vetores gigantes, assim, né? Com um monte de números. Não tem como inspecionar aquilo e pensar, não, tá, isso aqui está multiplicando, isso aqui vem daquele pixel. Esses modelos, eles são tão complexos em termos de como que eles tomam decisões, e quanto mais profundo, mais difícil é de entender, que a gente precisa ter ferramentas para nos auxiliar a fazer essa inspeção. É diferente de um modelo linear, que a gente consegue olhar o coeficiente lá, que esse atributo aqui contribuiu mais, esse aqui menos, ou ver uma árvore de decisão, né? Aqui, se isso aqui é isso aqui, né? Então, a gente precisa ter ferramentas para fazer essa inspeção. Mas eu acho que também falta da gente buscar modelos menores. A gente estava discutindo em off esses dias, eu e vocês e o Pias, né? Sobre a questão de que hoje é muito caro treinar modelos, o estado da arte é muito caro de se obter, blá, blá, blá. E que uma das coisas que a gente tem que fazer é tentar fazer modelos menores. Esses modelos menores, eles têm a vantagem de ser mais explicáveis, né? Quando eu uso destilação para remover peso dessa rede gigante, a AlexNet tem 68 milhões de pesos. E daí para frente só cresce. Então, de 2012 para cá, as redes foram aumentando cada vez mais. Se a gente consegue extrair dali quais são os caminhos dentro daquela rede que de fato são importantes, destila esse conhecimento e gera modelos menores, é mais fácil de explicar. Essas técnicas de interpretabilidade para redes neurais, eu me lembro de uma vez que o Ricardo foi numa banca, assim, e eu estava pensando se eu fazia doutorado com análise de sentimento ou com essas visualizações de redes, né?
O Ricardo voltou de uma banca de mestrado e disse assim, bah, cara, cheguei, agora eu tô convicto, não funciona. Porque Eu lembro disso. é muita coisa, é muito difícil de interpretar. Basicamente, para deixar no barato, assim, essas técnicas funcionam baseado na matemática por baixo do método de aprendizado, né? Então, a gente tenta inverter a matemática do aprendizado para ver o que contribuiu mais e coisas do gênero. Só que com 68 milhões de pesos, começa a ficar muito complicado. 68 milhões de pesos para determinar 1000 classes, começa a ficar muito complicado de tu dizer o que foi importante ali. Pega o GPT lá, são bilhões e bilhões de pesos, pega esse último algoritmo do Google lá, que eram trilhões de pesos, como é que a gente consegue explicar de fato o que está contribuindo? E o que é correlação espúria, o que é um vício do dataset? É muito difícil. Sim. Não, com certeza. A questão da explicabilidade, ela tem um limite, ainda mais se a gente for pegar esses modelos que eles não são nem simplesmente classificação, regressão, mas são modelos generativos, assim, né? Tem um nome, autorregressivos, né? Autorregressivos, né? Então ele responde com base no resultado anterior, né? Isso é complicadíssimo, assim, até tem se desenvolvido métodos de explicação para redes recorrentes também, que já é uma dificuldade, né? Para fazer esse tipo de explicação. Mas sem dúvida é algo que ainda deixa a desejar. Tem uma pergunta ali do Frederico Dalsogli. Peso seria um atributo estudado, hiperparâmetros pesos são os parâmetros da rede, né? São aquelas... Peraí, estava falando peso em outro contexto, Liz? Não, estava falando do peso da rede. Os atributos do peso da rede. Então, peso é o que liga aquelas entradas da rede neural, do perceptron, do neurônio, né? Que é o que pondera a entrada. Esses são os pesos. Pondera a entrada, depois a saída de um neurônio com a entrada do outro neurônio, depois a saída do neurônio com a entrada do outro neurônio. E assim, na Deep Learning, né, até 100 e tantas camadas. 100 e tantas camadas. Uma regressão linear, por exemplo, que tem só um atributo, ela vai ter dois parâmetros, né? Ela vai ter a inclinação, ela vai ter o intercepto, né? Se tu vai ter botando mais atributos no teu dataset, tu vai aumentando, né? Um atributo para cada e mais o teu intercepto. Uma rede neural tem esses 60 milhões, né? Então é algo muito difícil tu entender o que e não é simplesmente uma soma linear de cada um, né? Tem várias etapas não lineares também. Então fica difícil. Então, essa parte é uma fronteira enorme, tá, gente? É o bom uso desses dados, saber que vocês têm dados que são representativos, que eles são suficientes, que eles não têm vícios, eles não têm preconceitos. Baita bucha, baita área de pesquisa, tá surgindo muito, a gente está aprendendo a fazer isso, tá? A gente está aprendendo, a gente não sabe fazer. Como é que a gente remove vícios de um dataset? Ou, melhor ainda, como é que remove vícios do modelo depois de treinado? A gente não tem a menor ideia de como fazer isso. Está muito incipiente essa área. Mas é algo que vocês vão ter que ficar na cabeça toda sempre. Tá? E também, até academicamente, não é uma área que tem tanta atenção quanto deveria ter, né? Boa parte dos trabalhos que a gente vê não tem uma parte tratando especificamente disso. Muitos e muitos trabalhos usam datasets que não são acessíveis, então é impossível tu verificar aquela caixa preta ali para saber se aquele dataset de fato não estava cheio de vícios, cheio de viés. E vocês podem achar... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Eu só ia falar que pode parecer que isso é distante, que é um negócio acadêmico. Não, mas isso está sendo utilizado em sistemas experimentais para juízes ou coisa do gênero. Né? Mas, bom, o Twitter já mostra que não é, isso tem impacto real, mas Google Translate tinha isso há pouco tempo. Google Translate ele é um método de aprendizado de máquina para estatística. Ele não utiliza pessoas criando regrinhas de tradução. Ele lê textos em várias línguas e aprende a relação automática entre eles. E como ele utiliza dados históricos que vão de séculos para trás, inclusive, era muito característico se tu pegasse uma linguagem que era neutra em termos de gênero,
quando tu traduzia para uma linguagem como português ou inglês que tem gênero, ele fazia uma atribuição de papéis que era preconceituosa, do tipo, o exemplo clássico era do turco. O turco não tem gênero, né? Então tu dizia, ele ou ela é enfermeira, ele ou ela é médico. E a tradução em qualquer língua que tenha gênero, inevitavelmente, é ele é médico e ela é enfermeira. Inevitavelmente. Né? E ficou assim por muito tempo, isso até o ano passado, eu acho, quando eles corrigiram, e agora eles mostram os dois. Diz, olha, isso aqui pode ser tanto ele quanto ela. Isso acontece até em alguns datasets quando tu treina um Word2Vec, por exemplo. Tu vai fazer as operações e às vezes tu bota, às vezes, médico menos homem, mais mulher, e às vezes dá enfermeira também, não dá médica ou doutora, né? Então é muito difícil, porque também como esses modelos que usam texto, né? Imagina como é que tu vai achar uma forma, né, de manual de garantir, de revisar todos esses textos, né? Então, um problema que isso gera um problema principalmente para as empresas que são baseadas em criar soluções baseadas em inteligência artificial, baseadas em deep learning, né? Existem restrições legais agora que elas têm que cada vez mais ir se adequando, né, com essa questão ética. E aí elas ficam assim, tá, a gente tem que gerar novos produtos, mas a gente também não pode perpetuar esse tipo. Então elas são cientes desse problema e elas têm conflitos internos por causa disso. A gente teve o caso de uma das principais pesquisadoras na área de ética, né, de inteligência artificial do Google, que deu um escândalo algumas semanas atrás porque ela pediu para sair. Ela fez um estudo mostrando, tem esses problemas éticos aqui no treinamento desses modelos que usam texto. E o Google não queria que essas informações fossem divulgadas, que o estudo fosse publicado, né? Então... Pior, ela não pediu para sair, né? Ela foi cortada quando ela entrou com a reclamação interna dentro do Google. Disseram para ela que ela não podia publicar aquele artigo. Ela foi reclamar, eles cortaram o acesso dela ao e-mail, cortaram o acesso dela aos sistemas e notificaram ela. Ó. 2 dias demitiram a Margaret Mitchell também. Eles estão destruindo o comitê de ética deles, estão botando todo mundo pra rua. Para que comitê de ética, né? Aquela coisa, tu pode demitir o comitê de ética quando ele bota o pé fora da linha, assim, né? É muito complicado. Né? O Google não está lidando bem com isso. Foi convidado a se retirar. Tem uma pergunta ali, além do Perceptron, existem outros tipos de neurônios artificial utilizados? Dúzias. Nem o Perceptron, ele é o Perceptron realmente mais, tá? E o Perceptron clássico, ele teria que usar a função degrau, que é de onde veio o nome, tá? Então, tem muitos tipos de neurônios artificiais diferentes. Mas todos eles meio que são variações, assim. Então, a gente acaba chamando de Perceptron uma grande classe de neurônios que tem mais ou menos aquela estrutura de função de ativação e somatório, mas tem neurônios que têm uma memória interna, tem neurônios que têm, sei lá, não tem função de ativação, que é uma da line, tem um nome específico, Adaptive Linear Unit, né? Mas tem um monte. Não sei o que mais, gente. Quais são os apontamentos de vocês para o futuro desse pessoal? Eu tinha, na verdade, eu me sinto que eu estou em dívida com a turma, porque ontem eu mostrei como treinar o modelo, mostrei a questão da validação do modelo, tudo muito bem, tudo muito bom, mas eu me esqueci de mostrar a parte mais importante, que é como é que a gente roda esse modelo depois, né? Então, eu agora, como apontamento, eu gostaria de mostrar uma coisa que é super interessante e também pagar essa dívida minha de ontem, no caso. Então, Ricardo, posso compartilhar aqui a tela? Sim, maravilha. Então, vou compartilhar aqui com vocês, pessoal. Na verdade, é muito simples como é que a gente faz para executar esse modelo depois, tá? Mas eu vou aproveitar essa oportunidade aqui e também mostrar para vocês um outro ponto bem interessante. Vocês viram que a gente consegue fazer o treinamento, né, desses modelos usando ali uma arquitetura de rede que ela já foi descrita como bastante eficiente para fazer esse processo de classificação. E a gente usou a AlexNet para fazer isso, né? Então, a gente conseguiu ali obter em torno de 80% de
de acurácia média na nossa rede utilizando a AlexNet. Só que a gente precisou fazer o treinamento por 100 épocas, né? Então, a gente tinha 3 classes, a gente precisou fazer um ciclo de treinamento para 3 classes bastante, um pouco lento, por assim dizer. Ainda mais, imagine se a gente tivesse mais e mais classes aqui. Então, uma coisa que é bem interessante que a gente pode fazer e que o Deep Learning nos permite a gente consegue pegar uma rede que ela já foi treinada para uma área de domínio, né, um tipo de problema similar, a gente consegue reaproveitar parte dessa rede que faz esse processo de engenharia de features e a gente consegue usar, simplesmente deixar esses pesos como eles estão e se focar em treinar só a parte que faz a classificação propriamente dita. Então, como a AlexNet ela já foi descrita para um dataset que realiza um problema também de classificação de imagens, né, e ela obteve uma acurácia bastante alta, a gente consegue pegar a AlexNet treinada para o dataset da ImageNet e a gente consegue dizer, ó, vamos usar esses pesos aqui, só que a gente não vai mexer mais neles. E a gente vai expor a rede a novos tipos de dados, com novos rótulos, e a gente vai ajustar só uma partezinha bem pequena. A gente vai fazer o que se chama de transfer learning. A gente vai transferir, né, o aprendizado de um problema para o outro. Então, o que eu tenho nesse notebook aqui? A gente tem aquele mesmo dataset de pássaros, tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou executar aqui essa parte inicial do notebook, e aqui embaixo eu tenho a definição da classe, da AlexNet. E o que eu vou fazer? Eu vou carregar pesos pré-treinados da ImageNet para essa minha rede. Só que a ImageNet ela tem uma camada de saída que ela tem lá 1000 classes diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a camada de saída para o número de classes que eu preciso. Então, eu vou definir aqui uma nova camada de saída, com 3 saídas. E aí, eu vou, aqui embaixo, informar para o Torch que eu quero travar essa camada que faz o processo de engenharia de features. Então, isso aqui está dizendo, não faz o ajuste daqueles pesos. Lembrem que a gente tem uma camada chamada features aqui, que é toda a parte convolucional. Então, a gente tem uma parte de classificação que ela vai ser treinada, mas a parte de features a gente não vai treinar. A gente vai usar a engenharia de features da AlexNet pré-treinada. E o que isso permite? Permite que a gente consiga fazer o treinamento dessa rede com um número muito menor de épocas. A gente não precisa ajeitar um monte de parâmetro do processo de engenharia de features. Então, de extração de features. Então, em poucos segundos aqui a gente vai treinar o nosso modelo. Que a gente tem a curva do nosso loss. E agora, se eu botar para avaliar aqui esse meu modelo, a gente vê que a gente conseguiu agora 84% de acurácia média. Isso não é um nível, né, já perto do estado da arte, mas olha quanto tempo a gente tinha levado para treinar aquele modelo ontem e quanto tempo a gente levou para treinar o modelo agora. Em bem menos tempo, a gente conseguiu mais acurácia. A gente conseguiria ainda mais se a gente fizesse um ajuste fino dos pesos, né? A gente descongelaria os pesos da parte de features e a gente treinaria fazendo um ajuste fino. Né? Então, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer um transfer learning aqui. Então, a gente consegue reaproveitar uma rede de uma área próxima para outra área muito rapidamente. Então, essa é uma área bem interessante, estudar a questão do transfer learning. Muitas vezes a gente gasta muito tempo retreinando do zero uma certa rede, quando a gente pode reaproveitar algo. Porque detectar objetos, ou certas classes, ou componentes geométricos de uma imagem, as primeiras camadas vão detectar coisas muito básicas, por assim dizer, contornos, algumas formas mais simples. Então, não tem por que a gente retreinar isso do zero, muitas vezes. Então, a gente consegue focar naquela parte que é realmente mais crucial para fazer a classificação. E aqui, no caso, a gente vê aqui, a gente tem diferentes também níveis de precisão, de recal, né, para cada classe. Então, Transfer Learning, pessoal, é uma área muito interessante de vocês estudarem. E vocês conseguem aplicar isso para vários outros tipos de rede também. Né? Então, a gente poderia aplicar isso para redes mais complexas. Né? A gente tem
ResNet, Inception, V3, né, várias outras redes convolucionais que a gente consegue aplicar isso também treinando com datasets mais padronizados. Ricardo, alguma consideração sobre Transfer Learning? Ou Ulisses? Não, é só que se vocês puderem usar, sempre utilizem, né? Teve um artigo recente que diz que não tem por que não usar Transfer Learning se existe a possibilidade. Ele poupa muito tempo de treinamento, tá? Transfer Learning nesse sentido, de utilizar uma rede, pegar pesos de uma rede pré-treinada numa base de dados semelhante à que tu vai utilizar. E semelhante, na falta, eles usam a ImageNet, porque a ImageNet tem 1000 classes, então ela é super variada. Então ela acaba se adaptando a uma quantidade muito grande de outras aplicações. Então, apesar de ter feito vocês passarem e pisando em pedras ontem, sem usar Transfer Learning, não tem por que realmente não utilizar Transfer Learning se existe essa possibilidade. Onde é que não dá para usar? Vocês estão atacando um problema que não tem nada a ver, não existe nenhuma rede treinada que tenha alguma coisa a ver com o problema de vocês. Eu tô fazendo classificação de uma imagem que não é uma imagem natural, é uma imagem, sei lá, artificial, ou representa um conjunto de genes e que não tem nada a ver com imagens naturais. Bom, aí não adianta. Na verdade, pode ser até pior tu treinar numa rede pré-treinada. Mas para imagens naturais, pré-treinamento com ImageNet. Comecem sempre por aí. Eu acho que varia um pouco do domínio onde você vai aplicar. Por exemplo, aqueles de raio-x ali, não vai ganhar tanto quando tu for usar um Transfer Learning da ImageNet, quanto tu vai ganhar para esse dos pardais, cardeais, coisas assim. Isso é sem dúvida, assim. Mas também tem a questão de que, às vezes, tu não consegue adaptar o teu problema, mesmo que de imagens, para usar uma coisa que já foi treinada na ImageNet. Tipicamente, essas redes treinadas na ImageNet, elas são com imagens de baixa resolução, tamanho pequeno. Então, se tu precisar rodar em cima de alguma coisa maior, tu vai ter que fazer alguma engenharia, para não usar um termo mais brasileiro, para se adaptar. Então, tem algumas coisas assim que impactam. Eu me lembro desse artigo que o Ricardo falou, assim, o cara dizia literalmente, né? Não vejo motivo pelo qual não usar a ImageNet para inicializar uma rede. E aí ele comparou com inicializadores clássicos, né? A gente falou para vocês que inicializa aleatoriamente, mas aleatoriamente é um mundo de coisas que dá para fazer. Né? Tipicamente, o Torch, por exemplo, usa a inicialização de Re como padrão, K-min Re lá. É um tipo de inicialização, usa uma determinada distribuição. No meu doutorado lá, se eu usasse aquela inicialização, a rede não treinava. Então, cada problema que tu vai fazer, às vezes tu passa um pouco de trabalho. E claro, né, para sair do óbvio, ou para evidenciar o óbvio, isso funciona. A gente faz muito transfer learning para imagens naturais, como o Ricardo falou, mas às vezes tu quer rodar em alguma outra coisa. Então, eu quero rodar em texto. Boa sorte, vamos lá. Transfer learning para texto começou ali em 2017, com alguns modelos, que até depois eu vou falar um pouco mais, mas é bem complicado de usar. E claro que não dá para usar tipo a ImageNet para fazer isso. Então, pessoal, agora eu me sinto mais tranquilo que eu vou poder pagar minha dívida de ontem, tá? Porque eu não mostrei como a gente roda esses modelos, né? Então, aqui vamos pegar uma imagem de exemplo, né? A gente pode testar algumas agora nesse momento, mas o que eu tenho aqui? Eu vou carregar uma imagem, tá? Da pasta lá de testes, e aí essa imagem, ela tá aqui na pasta cardial. Então, ela, a princípio, é uma imagem de cardial. E eu estou lendo aqui com o PIL, né, que é uma biblioteca, o Pillow, na verdade, né, que é uma biblioteca do Python para fazer processamento de imagem. E aí, o que eu faço? Eu carrego a imagem aqui com o image do PIL, e aí eu passo essa imagem na minha pipeline de transformação. Então, eu passo lá para aquele objeto transformers que eu tinha utilizado anteriormente, que eu defini lá em cima, que é um objeto também que é usado lá no processo de treinamento para ele fazer o carregamento daqueles batches. Então, eu estou passando essa minha imagem para uma pipeline de transformação, e aí depois eu pego essa minha imagem, eu faço só um reshape dela aqui, para ficar
porque o Torch ele espera que tu tenha passe, né, um array com várias imagens, no caso, né? Então eu faço só um reshape aqui para ficar correto, e ele vai me retornar com essa linha que ele vai retornar o ID da minha classe, o ID que ele tem internamente, né? Então o Torch, a saída dele, net2, não está definido aqui. Acho que é net, não é net. É net só. Aqui. Então, aqui eu posso passar aqui essa imagem, eu só vou precisar fazer isso aqui. Então, ele retornou cardeal. Então, por que eu tenho essa linha aqui? Se eu simplesmente executasse net image aqui, to CUDA, o que ele ia fazer? Ele ia me retornar esse tensorzinho aqui. Então, essa aqui é a saída naquela camada. A camada de saída dele tem 3 saídas, né? Tem uma para cada classe. Então, a que é a saída que tiver o maior valor, a gente entende como sendo a classe, né, que a rede está interpretando como a referente à imagem, né? Então, a gente pega a posição aqui do valor, né, nessa que tem do maior valor da nossa lista, que no caso a gente usa aqui o Torch Max, que vai retornar o argmax da nossa lista, né? Então, depois disso, o que eu pego? Eu pego o valor aqui da minha classe ID, que é um número, e eu jogo lá no meu objeto que ele faz o carregamento dos meus dados. E ele tem uma listinha lá com o nome da pasta que é referente àquele ID. Então aqui ele está puxando o cardeal porque ele tem uma lista aqui com cada pasta que tinha lá naquele meu diretório. Então, se eu pegar agora uma nova imagem aqui, aqui em Birds, teste, pegar aqui uma imagem de sabiá, por exemplo. Parece um sabiá mesmo. Tá, vou copiar aqui o nome e eu vou ir aqui no meu notebook, botar sabiá aqui, vamos ver se ele vai acertar o sabiá. Acertou o sabiá. Então, felizmente, eu acho que a acurácia dele nem é tão alta para sabiá assim, mas felizmente ele não quis me trollar. Mas então, a nossa rede está funcionando. Como é que eu uso isso? Tá, aqui está no notebook, mas como é que eu utilizo essa rede agora? Bom, eu posso serializar essa minha rede num arquivo. Da mesma forma que a gente pode pegar um modelo de aprendizagem de máquina mais simples, a gente pode serializar num objeto pickle do Python, a gente pode pegar simplesmente os pesos dessa rede e salvar num arquivo, como se fosse um JSON. Então, a gente pode utilizar essa função aqui do Torch. Eu posso utilizar o net.stateDict, e esse método aqui, o que ele faz? Ele constrói um dicionário, e esse dicionário, por sua vez, ele tem todos os pesos referentes àquela minha rede. Então, eu posso gerar esse dicionário e dizer para o Torch, salva esse dicionário aqui nesse arquivo. Se a gente for ver aqui, ele gerou um arquivinho weights.pth. Poderia ser simplesmente weights, o nome do arquivo, né? A extensão é irrelevante. Mas, depois disso, eu posso simplesmente pegar executar um novo código Python, reinstanciar aquela minha classe, criando um novo objeto, e eu posso carregar o estado. Ele vai jogar esses pesos que eles foram serializados no arquivo, vai jogar para dentro do objeto. E a partir daí, eu posso usar a classe novamente e fazer as inferências. Claro que eu estou carregando os pesos só, né? Então, esse meu objeto ele ainda não está vinculado ao dispositivo, né, que eu quero usar para processamento. Então, aqui eu teria que ainda botar um net igual, né, to CUDA, por exemplo, para eu fazer a vinculação novamente ao meu dispositivo de processamento. E a partir de agora eu já posso usar ele no CUDA. Nem sempre a gente vai ter o nosso modelo preditivo rodando num ambiente parecido com o que a gente usou para treinar. Então, pode ser que eu tivesse depois rodando esse meu modelo num dispositivo móvel, por exemplo, ou rodando num servidor web que não tem placa de vídeo, né? Então, nem sempre a gente vai precisar, de fato, botar isso. Mas aqui eu consigo desserializar o meu objeto, carregar ele para uma nova instância e posso botar isso, depois provisionar, por exemplo,
numa API para receber imagens e retornar o resultado, né, a classe da imagem num JSON, uma resposta, por exemplo. Né? Então, a gente consegue fazer o deploy desse modelo preditivo de uma forma bastante simples, serializando esses pesos. Eu até coloquei ali no Classroom um link que mostra como que a gente pode criar uma API com o Flask, né, que é um microframework do Python, para disponibilizar esse tipo de modelo. Tá resolvida a dívida, então. Essa noite vai poder dormir tranquilo. Serasa não vai bater na minha porta. Ainda bem que estourei o uso do GPU do Colab. Porque ainda bem. É verdade. Estava desligado o microfone. Acho que ele quis dizer que ainda bem que dá para usar na CPU, porque ele já estourou o uso da GPU no Colab. O Kaggle fornece também. Ele vai liberar de volta daqui a um tempo. Não te estressa que daqui a pouco ele libera. Ou dá para pagar os $9,90 por mês. E não garante a GPU. Te dá prioridade, não garante. Mas para usar o Colab Pro, para mim aparece que não está disponível. Vocês usam uma VPN? A gente não paga o Colab Pro, a gente tá. Cria usuários diferentes do Google e tenta usar. Tá, pô, eu tentei me inscrever ali porque tem umas outras funcionalidades legais também, mas não está disponível. Uma alternativa são os kernels do Kaggle, que é um site. O Kaggle é um site que tem competições de aprendizado de máquina. E eles também têm um notebook, uma ferramenta de notebook lá dentro, e fornece tempo de GPU. Também é legal de utilizar lá. O Kaggle, a gente falou um pouquinho dele lá no primeiro dia. Eu coloquei o link de alguns lugares, de alguns repositórios que tem datasets que eles podem usar para testar. Mas essa funcionalidade a gente não chegou a tratar. Em geral, também, esses serviços de nuvem, eles te dão um número de horas limitado ali de graça também, para te fidelizar e coisa e tal. Mas o Colab é muito prático, né? E pegar notebook para tu testar alguma coisa é muito rápido. Claro, depois para fazer a implantação e transformar num serviço mesmo, claro, não vai rodar ali, não tem como. Mas para brincar e descobrir, solucionar um problema assim, rápido, eu acho muito prático o Colab. Mas vamos adiante. Na opinião de vocês aí, o que vocês acham que é o próximo passo de aprendizado para eles? Onde buscar recursos? Só para responder o Douglas ali, que eu tinha falado por cima, ele perguntou sobre Transfer Learning para NLP, né? Eu acho que eu posso puxar aqui por cima, assim. Em 2015, os funcionários do Google lançaram um modelo, que eu até brinquei com o Ricardo ontem, que um professor da New York University disse que o Google pegou, botou um monte de coisa a rodar aleatoriamente, e uma deu certo. Esse modelo chama Transformers. O artigo é Attention is all you need. Então, tudo que você precisa é atenção. Atenção é o nome de uma técnica que olha para partes específicas da entrada e usa isso para influenciar a decisão na hora de treinar a rede. Era muito utilizado para redes recorrentes. E aí eles criaram uma rede nova que só trabalha com atenção, só aprende a prestar atenção, basicamente. Que é essa que eles chamaram de Transformer. E disso veio alguns modelos pré-treinados de linguagem, então modelos de linguagem. E um deles, que é o que hoje mais se destaca, que o Google usa na busca do Google, é o BERT, né? Então, dá para usar. Para o inglês está razoavelmente bem estabelecido. Para o português, a Neuromind, uma empresa brasileira, liberou um modelo do BERT treinado para o português. Não chegamos lá ainda. Não está boa, assim, para ter bons resultados. Eu tentei usar na tese. Os resultados foram bem aquém do que a gente vê em artigos para o inglês. Também tem um BERT que eles liberaram que foi treinado em 104 línguas, que é o BERT Multilingual. Esse tá tão ruim quanto o da Neuromind. Então, daqui a pouco vale mais a pena pegar um pré-treinado lá para várias línguas para fazer algumas coisas básicas do que tentar usar um treinado para português com poucos dados. Eu acho que esse é o problema, assim. A gente tem poucos datasets mesmo
E aí, dataset para treinar isso é só pegar um monte de texto. Muito, muito, muito texto. Eles chamam o primeiro dataset lá do BERT de a Billion Word Dataset. Dataset. Então, é pegar muito, muito texto. Tipo, baixar a Wikipédia inteira, baixar todos os sites de notícia em português que tu achar e botar a treinar. Eu acho que a língua portuguesa também é um pouco mais complexa que a língua inglesa em questões de gramática, então acho que isso influencia também. Mas tem transfer learning para processamento da língua natural? Tem. Tá fácil de usar hoje no Brasil? Ainda não. Continuamos trabalhando. Eu acho que Isso. é isso. Tá respondido. Já aproveita aí e diz, o que vocês acham que é... A Larissa, eu não tô ouvindo muito Larissa aí. Eu tô quietinha. O que a gente pode dar de apontamento pessoal aí para dar continuidade? Fora ver o curso do Andrew Ng. Da onde? Do Coursera? Da Coursera tem os Deep Learning AI, acho que é o site dele, né? Além da Coursera. Aquele eu acho que é pago, né? Os do Deep Learning eu acho que é pago. Eu acho que é. Ah, boa pergunta. Ele levou o nível de vender cursos online a um novo nível. Sim. O Andrew Ng é um pesquisador, ele foi mais conhecido como chefe de inteligência artificial da Baidu, na China. E ele é um dos caras, um dos primeiros caras, não sei se dá para dizer que é os primeiros, né, mas é um dos pioneiros de Deep Learning aí, tá? E ele dá umas aulas muito boas, assim, tá? E vale a pena, assim, se você tiver a oportunidade de ver, é bem legal as aulas dele. Em inglês, naturalmente, mas é um dos grandes profissionais de ensino de Deep Learning. É difícil, eu não sei nem se eu estou pronunciando correto, tá? Deixa eu colocar aqui Eu pronuncio Andrew NG, então não pode ser pior do que a forma como eu pronuncio. É o Andrew Ng. Tá o link, o Gustavo botou o link ali já. Esse é um bom ponto de partida, bom ponto de continuidade, assim, tá? Ele vai bem mais a fundo do que a gente foi. NG aqui também. Eu não sei, um dia a gente vai ter que ver, ele deve falar em algum vídeo o nome dele. Eu nunca prestei atenção, sinceramente. Vou procurar um vídeo de entrevista. O que é muito legal desse curso dele é que ele mostra as coisas partindo do princípio que tu não precisa saber matemática, não precisa saber a matemática pesada, não precisa saber cálculo. Tipo, ele fala, isso aqui, se você sabe cálculo, isso aqui é tal coisa. Se você não sabe, não tem problema. Senão, ele explica de uma forma muito amigável. Mas, ao mesmo tempo, ele ensina as coisas programando em MATLAB ou Octave, no caso. E é uma linguagem que é bem diferente do Python, mas ela é bem interessante para entender essa parte que envolve matrizes, que é justamente a base de todo aprendizado profundo, principalmente, né? Então, acaba sendo bem legal, assim, de fazer o curso, mas seja uma linguagem bem diferente da que eu, pelo menos, estou acostumado a usar, né? Diz o Google que a pronúncia é que nem wing em inglês, com G mais mudo e sem o W no início, então não ajuda muito. mas fica alguma coisa como mesmo. Acho que eu tô próximo o suficiente. É o oposto de Schwarzenegger, né? Se Schwarzenegger se escreve como se fala, né? Então... Como se lê. Se tu conseguir ler, tu consegue pronunciar. Ler. Eu acho que o próximo passo, assim, para continuar aprendendo seria pegar algum curso desses. Pode ser o do NG, pode ser aquele do Google lá, que era em TensorFlow, mas tentar aprofundar um pouquinho mais o conhecimento. Eu entendo a linha de, não precisa entender a matemática por baixo para aplicar, mas eu acho que dependendo do nível que tu vai querer fazer alguma coisa, tu vai ter que entender. Então, a gente não falou, por exemplo, de um monte de coisa. A gente falou que inicializa a rede com pesos aleatórios, mas não falou como é que se faz isso. E aí tem explicações matemáticas das formas que a gente faz aquilo. A gente não falou de regularização, processos de regularização durante a execução, treinamento da rede.
tem justificativas do porquê que aquilo funciona bem para alguns casos, né? Então, acho que essas são questões que a gente tem que continuar se aprofundando para conseguir fazer aplicação de Deep Learning com resultados melhores, né? Isso para continuar o treinamento a partir daqui, né? Que eu acho que a gente deu um treinamento básico para vocês conseguirem começar a fazer algumas coisas. Se a gente conseguir se organizar, em algum momento devem sair outros cursos. Talvez um curso subsequente a esse. Talvez a gente tenha que repetir esse para gerar mais gente para poder chamar para um próximo curso um pouco mais avançado. Mas para quem tem interesse, assim, agora não do ponto de vista prático de aplicação, mas do ponto de vista mais teórico, eu acho que estudar um pouco sobre explainability e interpretability, né? Então, sistemas que se explicam suas decisões, ou sistemas que deixam possível que a gente interprete como é que eles tomaram aquelas decisões. Então, estudar isso para ver e entender melhor como vocês vão conseguir dizer que, de fato, vocês estão vendendo um sistema para alguém, dizer, olha, isso aqui está funcionando mesmo, não é correlação espúria, como falou o Ricardo, não é um viés no dataset. Eu acho que essas partes são uma parte que tem que tomar cuidado. Parte de ataques adversários, né? Então, criar algumas entradas para a rede que tem técnicas para a gente testar, né? Tem um artigo muito bom, que eu até botei na listagem, depois eu vou botar ali eu criei uma listinha de coisas para botar no Classroom para vocês. Tem um artigo que fala em quão fácil é enganar redes neurais convolucionais, né? Então, tu aplica um filtro lá e bota um ruído branco em cima de uma imagem e ele diz que aquela imagem é de outra classe, com 90% de certeza. Ou então tu gera uma imagem aleatória, tu olha, é um ruído cinza, aquele de TV antiga, e o troço diz, cachorro com 99,99% de certeza. Então, isso pode prejudicar a aplicação dos modelos de vocês, se vocês tiverem uma API pública, por exemplo, que vai estar disponível para outras pessoas usarem. E tem uma situação grave nisso, porque já descobriram, inclusive, como é que tu faz, aonde tem que colocar um adesivo preto numa placa de pare para que algoritmos de classificação de placas de trânsito reconheçam errado, em vez de ser pare, continue, ou a velocidade máxima é tal. E já tinha carros da Tesla caindo nessa. Então imagine a situação. Quando a coisa vira prática, assim, sempre tem um cara com muita paciência, né? Tá, e não é que o cara transformou a placa botando fita adesiva em toda ela. Não, ele bota um pontinho preto no lugar específico da placa que um ser humano mal nota, mas o carro já interpreta completamente diferente. Um tempo atrás aparecia bastante notícias de como escapar de detectores de faces, né? Detectores de pessoas. Aí o cara andava com os quadrados rosa, verde-limão e amarelo colado no rosto. E aí o método de aprendizado não pega, não detecta. Então, tudo são coisas que a gente tem que tomar cuidado. E começar a botar no pipeline de treinamento, assim, para quando for fazer um produto mesmo. Talvez até as empresas grandes ainda não estão fazendo isso direito, né? Botar no pipeline esse tipo de cuidado, né? Desses ataques adversariais, lidar com problemas de viés não pensado antes, né? Então, são coisas que a gente tem que se preparando para aplicar sempre. Acho que esse é um caminho mais filosófico para andar. Eu não sei se é filosófico, porque os ataques adversariais deixam muito evidente que as redes neurais aprendem de uma maneira completamente diferente como a gente aprende. Né? Exemplos que nunca enganariam uma pessoa, as redes neurais são trivialmente enganadas. Então, existe realmente uma necessidade de que exista uma mínima convergência nisso, que as redes neurais se aproximem da maneira com que a gente perceba o mundo. Eu acho que é um efeito daquele monte de parâmetro que eu comentei antes, porque também tem estudos que apontam que o que engana a gente também engana a rede. Então, trabalhos que trabalham com a parte de ilusão de ótica, ou não lembro se vocês já chegaram a ver, mas tinha uma notícia que chamou bastante atenção. O âmago da discussão era porque mulheres estavam publicando fotos no Facebook amamentando, e aí não podia nos termos de uso, e aí ele bloqueava as fotos. Mas quando eles treinaram o algoritmo para bloquear as fotos,
Começaram a aparecer fotos que eram bloqueadas, como se aparecesse uma mama, e não era. E aí tu olhava para a foto e parecia um cotovelo, 3, 4 pessoas juntas, e aí tu olhava assim, de relance, pô, parece de fato uma mama. Então, coisas que enganam a gente também enganam elas. Mas tem coisas que enganam elas que a gente não seria enganado. Esse ruído branco numa foto normal, que troca de classe, a gente não seria enganado. Mas ativa pontos específicos de uma determinada rede e as correlações espúrias naqueles 68 milhões de pesos lá geram uma saída mais alta na classe errada. Um outro apontamento que eu acho que é interessante é voltar nesse Kaggle, tá? Participar dessas competições, e tem competições super difíceis lá, tá? Que valem dinheiro, inclusive. Mas eles também têm toda uma categoria de competições iniciantes. E o mais legal é o fórum. O fórum lá tem muita gente discutindo soluções e coisas do gênero. Vale muito a pena acompanhar os fóruns de algumas competições e tentar as competições mesmo, botar a mão na massa e tentar. Eu acho que, além de acompanhar um curso mais formal, e longo e profundo, botar a mão na massa é fundamental para qualquer coisa, eu diria. Eu acho que... Fala, Fred. E é uma boa fonte até para, digamos assim, eu estou aqui tocando um projeto, iniciando um projeto, e tenho que resolver esse problema. Às vezes lá no Kaggle tem um dataset para algo mais ou menos parecido, e tu consegue olhar, ver às vezes o que obteve o melhor resultado para esse tipo de problema, né? Que tipo de modelo, que estratégia de engenharia de features, a gente consegue aprender bastante com esse tipo de comunidade, né? Isso é uma coisa que se tem já para parte de programação, desenvolvimento de software de modo geral, né? Os teus fóruns de discussão, né? E o Kaggle mais do que um ambiente para competição e é um ambiente, é um fórum, né? A gente consegue trocar bastante conhecimento lá, assim, e consegue aprender com aquilo que deu certo para outras pessoas, né? Com outros notebooks, né? Então é um ambiente bem legal para aprender, com certeza. Eu estava esperando que eles façam alguma coisa, mas tem um excelente curso de pós-graduação, onde tem um bom curso de aprendizado de máquina, inteligência artificial também, que é uma opção para quem quiser dar continuidade. Outra questão, em termos de competição, né, Ricardo? Tem competições bem específicas para a NLP que não necessariamente estão lá dentro do Kaggle. A gente tem eventos, por exemplo, o Sem Eval, que propõe, por exemplo, detecção de fake news, análise de sentimento, né, discurso de ódio. Então, análise em tipos de textos específicos para identificar alguma coisa dentro desses textos, né? E aproveitando o gancho, né, a gente está aí, o pessoal aqui do grupo da UFPEL, do GasPLN, e junto com o Hub, aí, a gente está elaborando agora, dia 1º, semana que vem já, a gente divulga uma competição que é para detecção de sarcasmo e ironia. Então, a gente construiu um dataset, então aí o pessoal tem que tentar detectar sarcasmo e ironia em tweets e notícias, né? Então, pode-se usar todos esses modelos que o pessoal viu aí, pode ser modelos mais simples, né, ou modelos mais complexos, que talvez tenham uma performance um pouco melhor, né, em cima desse tipo de texto, né? Então, é uma oportunidade interessante aí de participar de um evento e contribuir, né, pelo menos o pessoal para conhecer mais ou menos como é que funciona. Como é que eles fazem para participar? Tem o site, agora eu coloco o link aí do site do evento. É só mandar e-mail lá, tem as diretrizes, como faz para se inscrever e tudo, as equipes, os prazos. O evento é o Iberlef, né? Isso, Iberlef. E o nome da competição é IDPT, né? Isso. Tipo 2021.tk? 2021.tk. IDPT 2021.tk, que é o site que a gente fez, com, claro, um servidor de nomes gratuito, né? Não tem fomento ainda. Em questão de competições, eu acho que é legal do ponto de vista de motivação, assim, porque tu tem um problema para resolver, às vezes tu tem um prazo e tu consegue... Tem aquela questão de competição, né, que o ser humano gosta. Mas tem uma coisa que eu sempre fico com o pé atrás, que, pelo menos das competições que eu vi, assim, a solução dessas do Kaggle, que o cara que tira o melhor resultado lá, que ganhou em 0.0.1 do segundo colocado, na métrica obscura lá que alguém escolheu para aquela competição, é uma colcha de retalho. Eu participei de uma competição do Mercado Livre Data Challenge,
que eles fizeram em 2019 e ano passado eles fizeram outro também. Em 2019 eles te davam o título dos anúncios no Mercado Livre e queriam que tu dissesse qual é a categoria daquele anúncio. Porque as pessoas marcam coisas erradas, muitas vezes de propósito. Então, o cara quer vender drogas, aí ele vai lá e bota o nome, uma paráfrase ali do nome, né? Da droga que ele quer vender, e aí ele bota uma categoria lá. Que não é drogas, porque tem a categoria drogas no Mercado Livre, é isso que tá dizendo? Ele bota alguma categoria obscura, tipo erva. Então, erva mate tem lá. Erva mate tem. Ele vai procurar. Livre. Tem mercado agora. Tem mercado tipo Supermercado. Mas aí o cara que fez o melhor resultado lá, depois ele teve que compartilhar o código e ele ganhou uma viagem para Montevidéu lá para um evento que a gente participou. E aí aquele código dele era assim, para tais classes eu uso o modelo A, para tais classes eu uso o modelo B, para tais classes eu uso o modelo C. Então era um monte de coisa grudada e dificilmente aquilo ali vai escalar na prática, assim. Funcionou bem para o dataset lá, teve um resultado no dataset de validação melhor do que no dataset de treinamento e funcionou bem por causa de alguma sorte que ele teve ali. E aqueles 15 caras dos primeiros colocados ali eram assim, eles faziam um ensemble de um arranjo de um monte de classificadores e uma combinação de um monte de classificadores e às vezes isso foge um pouco do que tu vai conseguir interpretar de fato. O troço vai ficando mais complexo ainda. E tu pensa, tem um modelo gigante que era para classificar todas as classes, tem todas as classes na saída, mas ele só usa a resposta dela se der as primeiras 10 classes. Depois, eram em torno de 1.000 classes de saída do Mercado Livre lá, tinha bastante categorias. Então é complicado, assim, de pegar. Eu acho legal pela inspiração, acho legal para participar, eu acho legal porque tu vai ver esses hacks ali, o cara vai fazer um negócio numa rede neural para fazer ela rodar mais rápido, para fazer ela aumentar a acurácia para uma classe específica, mas eu acho que não dá para pegar alguma coisa que tem ali e dizer assim, isso aqui dá para aplicar ali na minha empresa tranquilo, porque na hora que for escalar vai dar rolo. Tem umas coisas que as pessoas acham que são realmente hacks, assim, que eu já vi bastante gente fazer, principalmente quando usa redes neurais, que é tipo tentar otimizar ao máximo os data types lá que o Keras vai usar, que o NumPy vai usar, para ser tipo o mínimo de precisão possível para conseguir treinar o modelo, sabe? E aí, tipo, senão, para não estourar o limite do próprio Kaggle, né, de memória que ele tem. Mas é engraçado que, às vezes, também eles fazem muita engenharia, assim, na coisa, e, às vezes, por outro lado, quem ganha acaba usando uma coisa relativamente simples, assim, usa um gradient boosting, assim, sabe, para resolver, assim, mas fez alguma engenharia lá nos dados que resolvia, sabe, perdendo completamente a questão da interpretabilidade, mas resolvendo, assim. E aí, daqui a pouco ele gerou um espaço lá que para aquele dataset tu conseguiu uma correlação espúria. E, na verdade, aquilo ali não vai se replicar na prática. Sim. Realmente esse tipo de hack aí, essa engenharia, eu já comecei a brincar com isso, assim. Essas GPUs novas da NVIDIA, quando tu faz half precision, eles chamam, né? Tu corta pela metade a precisão, ela roda no dobro do tempo. Porque da forma que ela foi construída, ela consegue fazer isso. Mas para muita coisa tu não consegue fazer assim, tu tem que pensar a tua arquitetura e repensar a tua arquitetura para os gradientes não ficarem muito pequenos e sumirem naquela representação, ou muito grandes e estourarem aquela representação. Então, aquele problema do desaparecimento como é que é o nome que tu usa em português, Ricardo? Do gradient vanishing? Esqueci como é que eu uso em português. Desaparecimento gradiente, não foi isso que eu estava usando? Acho que era isso que eu usei. Não, tu usou um outro termo, não foi desaparecimento. Eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido. Então, ou eles desaparecem ou eles explodem, e se tu corta pela metade a precisão, ela vai explodir mais rápido ou vai desaparecer mais rápido. Então, esses problemas que a gente tem. Gradiente dissipante. Gradiente dissipante. Então,
tem algumas coisas assim que são legais de fazer. E claro, quando, por exemplo, tu vai levar para um dispositivo embarcado, ou mesmo para botar num celular esse modelo que tu quer, tu vai ter que fazer esse tipo de processamento aí para conseguir rodar no dispositivo limitado, né? Eu acho que então, Kaggle é muito legal para aprendizado, mas as soluções finais geralmente são enjambres que estão dando overfit no dataset lá. Eu não queria usar essa palavra errada. Um caso que teve, por exemplo, Netflix, há uns anos atrás, teve um campeonato para melhorar o algoritmo de recomendação deles. Ofereceram $1 milhão para quem ganhasse. Quem ganhasse pelo menos 10% de ganho, quem tivesse até pelo menos 10% de ganho. E um time lá levou, tá? Não teve muita gente conseguiu ficar acima de 10%, mas um time levou. Mas eles acabaram não utilizando depois o algoritmo gerado. E um dos motivos foi que, bom, ele não generalizava, ele funcionava para o dataset muito bem, mas para o resto meio que não ia. Com novos títulos e outras coisas, ele não tinha o mesmo desempenho. Então, acontece bastante isso. Bastante. Quando a gente consegue overfitar, né, sobreajustar conjunto de teste, mesmo quando o modelo não vê o conjunto de teste. De tanto tentar. Acontece. Tem perguntas, vamos para as perguntas aí, gente. O que o pessoal está perguntando ali? A nova arquitetura de aprendizado profundo requer cada vez mais peso para executar uma tarefa. Mais pesos. Chegará um ponto em que a quantidade de pesos será maior do que os dados? Já não estamos lá? Já estamos lá. Em muitos casos a gente já está lá. A gente não tem. O ImageNet, eles são 1000 classes, cada uma com algo como 300 a 400 imagens, eu acho. Então, bota aí, meio milhão. 1000 imagens por classe. 1000 imagens por classe? Eu acho que é. Para o treinamento. Eu lembro que dá 1.200.000 no total. Eu baixei esse dataset naquela época que a gente estava trabalhando no trabalho do Pedro. A gente tinha o dataset, se não me engano, são 1.200 no total. Bom, então uma ResNet 152 da vida deve ter mais peso do que isso. E as imagens, lembrando que as imagens são pequenas, né? 127%, 227 por 227, 224 por 224, né? Então não são coisas muito grandes. Quantos atributos tem o AlexNet? São 60 milhões, né, de atributos? 68. A gente, no caso ali do que a gente fez, a gente usou o AlexNet treinando do zero e a gente botou ali 3 classes, ali aproximadamente 400 observações por cada classe, né? E a gente tinha imagens que eram 128 por 128. Né? Então, nosso dataset ali, a gente já tinha uma quantidade enorme ali de dados, de possíveis observações. Assim. Na verdade, a gente, de atributos ali, a gente tinha 16 mil atributos isolados, né? Mas a gente vai considerar mais observações e mais dados. Né? A gente tem muito... Só de atributos a gente tinha 16.384, só naquele dataset que a gente viu ali. Né? Então, tinha muito mais atributos do que dados, naquele caso. E muito mais peso do que atributos. As redes são grandes. Mais peso. E esse é o motivo de precisar de muito dado, tá? Existe uma relação direta entre número de parâmetros de um modelo e o número de dados que tu precisa para treinar ele. E o desafio teórico da área toda, com probabilidade de máquina, é como pular isso. Como é que a gente treina modelos grandes com pouquíssimos dados. One-shot learning, zero-shot learning, less than one-shot learning, Mas tem ali o Kaggle, pelo menos o desafio do Cassava, só que é um desafio que a gente atacou na disciplina de aprendizagem de máquina na pós-graduação. Só dá bola para Curácio. Né? Cassava e mandioca. E é que o Kaggle escolhe uma métrica, né? E às vezes a métrica não é adequada para o problema. Às vezes tem que escolher. Nenhuma única métrica vai ser adequada para ranquear modelos, nunca.
né? E eles têm que escolher porque eles têm que ter um ranking, é a maneira que funciona a competição. Então, acho que não tem como fugir desse problema. Mas bem, vamos ouvir de vocês um pouco, gente. O que vocês estão levando aí dessa semana? O que vocês vão fazer a partir de segunda-feira em relação ao que aprenderam? Alguém quer falar alguma coisa, né? Qual foi a opinião sobre o processo todo? Vocês são bem quietos, né? E a nossa foto. Vamos para quebrar o gelo. Vamos tentar tirar uma foto? Não, eu não vou obrigar vocês a abrirem a câmera, tá? Eu sei que tem gente que ou não tem câmera ou não se sente confortável abrir a câmera, mas se vocês têm uma câmera e se sentem confortáveis, vamos abrir a câmera e vamos tirar uma fotinha. Eu vou ter que aumentar para aparecer mais participantes aqui. Mas... E só para vocês saberem, eu gostaria de divulgar isso no blog do Hub, tá? Então, abram se vocês se sentirem confortáveis. Não consegue abrir a câmera de todo mundo na marra? Não, imagina. O Zoom não faz isso a mais. Não existiria mais se tivesse essa opção. Ainda tem uma opção sem acender o LED, pode ser. Não tem problema, Henrique. Se não tem câmera ou não se sentirem confortável, não quiserem, não estão afim, não se pentearam hoje, não tem galho. Só abram se realmente quiserem, tá? Então, manda uma foto pra gente que a gente bota digitalmente ali, faz um inpainting da foto na foto geral. Vamos ver qual que a gente vai usar para capturar aqui. Já capturei? Eu capturei errado, peraí. Como é que eu faço aqui? Eu sempre apanho no Windows para capturar, porque não... Bom, lá vai, hein? 1, 2, 3. Tem um atalho também. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Olha aí, vários rostos. Eu devia ter feito isso no primeiro dia para a gente se conhecer melhor. O que mais temos aí, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Mais perguntas? Eu gostaria de mais uma indicação de livro. Algum instrutor deu algumas ideias uns dias atrás. Se existe algum outro, talvez mais atualizado. Cara, esse é um baita problema, porque a área anda rápido demais, tá? Então, tu não vai conseguir acompanhar com livros. Os livros tendem a ser focar mais nos fundamentos. Tá? Então, o livro que tinha recomendado, que é do Deep Learning, de quem? Do Goodfellow. Ele ataca os fundamentos, tá? Então, vai ter todo, inclusive, acho que 1/4 do livro é fundamento matemático só. Porque anda muito rápido. Tá? Então, o ideal realmente é ter um pouco mais de base de fundamentos e aí ir atrás de artigos, posts, blogs, fórum no Kaggle. Esses são os lugares onde o conhecimento mais de ponta realmente está. Uma sugestão que eu até ia botar ali no Classroom é assim, tá, tem o livro esse que eu acho que é mandatório, assim, vocês vão ter que ter, vocês vão ter que dar uma olhada nele. Eu nem acho que ele tenha a profundidade legal, assim, eu acho que algumas coisas como Transfer Learning ele não desce tanto na explicação quanto eu gostaria, Domain Adaptation ele não desce tanto na explicação quanto eu gostaria, mas eu acho que ele dá a base. E aí, depois disso, a sugestão que eu faria seria a seguinte, as melhores conferências de aprendizado de máquina, isso é uma coisa bem típica da área de aprendizado de máquina dentro da computação, elas são open access, então os artigos são livremente distribuídos. Então, vocês conseguem ler. E aí, se acostumarem a entrar, né, no site lá do... Como é que está o nome agora? Neurips? Neurips, né? Neurips, do ACL, da parte de linguagem, de processamento de língua natural, do JCNN. No JCNN tem paywall. Então, tem vários desses eventos, ICML, vários desses eventos que vocês vão ter acesso aos artigos. Qual é a coisa interessante? Vocês podem procurar só o que for de interesse de vocês. Eu trabalho só com visão computacional, vou procurar só os artigos com visão computacional e vou ler. Porque, de fato, essa parte de publicação é muito complicada. Esse livro aí eu já acho ele um grande esforço que eles fizeram, assim, e tu nota de um capítulo para o outro que não foi a mesma pessoa que escreveu, assim, eles tinham que fazer e botar isso para fora,
porque não tinha nada, de fato. O antigo livro texto de redes neurais, deixa eu pegar aqui. O Hiker? Era o Reikin. Que edição é essa? Essa é a terceira, se não me engano. Mas essa veio do EB Books, era vendida mais barato na Índia, e aí eles... Aquele papel jornal? Eu tenho uma... Peraí que eu tenho uma história engraçada envolvendo Índia, peraí. Eu tenho essa cópia aqui do Norvik. Essa cópia aqui do Norvik, né, eu comprei na Amazon, e é muito engraçado que diz aqui no canto, ó, que é proibida a distribuição fora do subcontinente indiano. Então... E tu comprou na Amazon direto, nossa. Veio da Amazon, me sinto um criminoso, assim, vai vir Interpol me prender. Assim. Essa aqui é a mesma coisa, eu acho que eles subsidiam a venda de livros técnicos lá, e aí alguém compra e revende. E, cara, foi muito barato. Esse livro aqui é para fora de 400, 500 reais, assim. Na época, eu não lembro, deve ter sido $20 para comprar. Mas esse aqui era o livro texto de aprendizado de máquina com redes neurais. Ele tinha outros métodos de aprendizado, mas ele já não dava cobertura sobre a parte de deep learning. Ele era muito pensando em processamento de sinais. O Reikin é especialista em processamento de sinais. Ele também tem o livro texto de processamento de sinais. A maior parte das pessoas que estudam processamento de sinais usam o livro dele. Então é muito difícil, assim, estava muito parada a literatura de referência, por assim dizer. E aí, se a gente for pegar livros que são publicados, assim, como livro-texto de Deep, eu peguei muito livro muito ruim, assim, que eu prefiro não indicar e não usar. Livro incompleto, livro com informação bem duvidosa, para não dizer incorreta. Então, esse do Goodfellow lá é bem fundamentado, só não desce no nível que eu gostaria de ver algumas coisas. Mas também, pega o livro aí, Ricardo, mostra a grossura do livro. Se fosse... Eu não sei onde ele tá. Deve estar no papel. Se fosse... o Fred achou. Se fosse descer em profundidade, tudo que precisa, assim, todos os conceitos, ia ter vários volumes esse livro. Então, acho que a área está andando muito rápido. Acho que talvez esse seja o problema. E tem que, eu acho que tem que separar em duas... desculpa, Fred, fala. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que tem que separar em duas partes, tá? Porque tem a parte de Deep Learning, tem livros específicos de Deep Learning, literatura específica de Deep Learning, e tem aprendizado de máquina, que é um pouco mais abrangente. E quase toda a literatura de Deep Learning já assume que tu já tem um bom fundamento em aprendizado de máquina, especialmente a questão de avaliação de modelos, né? E toda a base de o que é um parâmetros, hiperparâmetros, o que é um modelo, todas essas coisas, né? E eu tenho duas recomendações extras em relação a isso, um para cada um desses temas, né, em termos de livro. Um livro que eu gosto muito de aprendizado de máquina é o Python Machine Learning, de um cara chamado Sebastian Haschka. Eu acho que ele é um dos melhores autores é voltado para Python, tá? Se acostume, não tem motivo da gente ter colocado Python como linguagem nessa semana, tá? É a linguagem franca da inteligência artificial atualmente. Apesar de ter gente já tentando coisa em Julia, ainda tem os pessoal trabalhando com Java, Python é a linguagem franca hoje. Vou bater 3 vezes aqui, eu falei Java. Então, esse livro, Python Machine Learning, do Sebastian Haschka, é muito bom. Tá? Ele trata toda a base, algoritmos clássicos, ele quase não entra, ele fala de Deep Learning um pouquinho, mas não é o foco dele. Tá? Muito forte a parte de avaliação, tá? Muito boa mesmo. Eu recomendo. E para Deep Learning, eu acho que esse livro Deep Learning é legal, do Goodfellow, tá? Eu acho que ele é chato pra caramba, e apesar dele tocar em um monte de coisas, não é uma leitura extremamente agradável. Uma que é um pouquinho melhor, que eu nunca terminei o livro, na verdade, mas eu achei um pouquinho melhor, é o Deep Learning with Python, do François Chollet. Esse aqui. Esse aqui. Aí, esse aí. Eu ia recomendar agora. Esse é bonzinho. Eu não terminei de ler ele, mas ele é uma leitura bem mais agradável do que o do Goodfellow, tá? Goodfellow é muito formal, assim. Ele é bem super formal.
Então essas são minhas 2 recomendações, se vocês querem. E nessa ordem, inclusive. Eu até aproveito aqui que o Ricardo comentou desse livro aqui, o Deep Learning with Python, né? Ele é do... Vamos falar... Como é que é a pronúncia? François Chollet. Chollet, né? E ele é o criador do framework Keras. Então, a gente teve o Deep Learning, assim, como uma área, ela já tem uma certa idade, mas como algo acessível em termos de bibliotecas, né? A gente tem como algo relativamente recente em termos de popularidade, em termos de frameworks mesmo, né? E uma das primeiras a se tornar bastante popular foi o TensorFlow. Só que o TensorFlow, como eu falei lá quando a gente for comentando do Torch, o TensorFlow ele é muito mais imperativo, né? Ou seja, tem que definir lá manualmente cada coisa, cada operação, né? O Torch e o Keras, eles já são mais declarativos. E o Keras foi um dos primeiros frameworks declarativos a permitir esse tipo de criação de redes convolutivas, recorrentes, sem a gente precisar se preocupar com várias implementações por baixo dos panos. Esse livro aqui, ele escreveu, acho que logo depois que ele criou o Keras, né? Então, ele já tem várias desatualizações. Esse livro aqui é de 2017, acho que tem uma versão até um pouco mais antiga dele. Então, livros-texto que eles são mais teóricos, por assim dizer, tem mais a fundamentação, vocês vão ler eles uma vez na vida e depois vão ficar se atualizando com artigos. Esses livros aqui, que eles são muito direcionados para uma tecnologia, vai passar, de repente, uns 2, 3 anos, eles vão desatualizar. Então, esse aqui mesmo, ele é bom para ter uma ideia do que era e dos conceitos, né? Mas depois vocês vão ter que atualizar, que nem eu tive que fazer, assim, né? Tem alguns mais novos, de Torch, por exemplo. Esse aqui desse ano, acho. Então, tem alguns livros dessas editoras da O'Reilly, essa aqui é da Manning, né? A O'Reilly tem capas de bichinho e a Manning tem capa de obras de arte clássica, né? Então, tem vários livros de Torch, de Keras, de TensorFlow, dessas editoras, que caso vocês queiram aprender sobre uma tecnologia específica, eles são interessantes. Esse aqui é o Deep Learning with PyTorch, né? O autor é o L. Stevens, né? É um livro bem legal, né? Mas o livro do François ainda é uma leitura legal. O Kit só tem questão de desatualização, né? Às vezes a biblioteca, o Keras mesmo, antes ele era um framework separado, por assim dizer. Hoje ele é uma parte do TensorFlow, né? Ele por si só não existe mais, né? Então, até o conhecimento base, os livros-textos, eles vão acompanhar vocês por boa parte da vida, né? Mas as tecnologias vão mudar bastante. Então, os frameworks que a gente viu nesse curso mesmo, talvez daqui a 5 anos eles nem existam mais, né? Sejam outros, né? Sejam MXNet, por exemplo, que, né, Gluon, sei lá, que são uns que hoje não são tão utilizados, mas quem sabe um dia vão crescer em termos de popularidade, né? A gente pode colocar links para os livros e outros no Classroom, tá? Acho que é uma boa manter por lá. Vamos para mais perguntas aqui. Johnny falando que tem pouquíssimo conhecimento sobre Python, redes neurais, assistiu que semana foi um pontapé essencial para começar a aprender e realmente entender. Vai incomodar teu irmão para aprender, cara. Acho que ele ainda sabe algumas coisas. Tô trabalhando como voluntário comigo, Ricardo. Pode deixar que a gente cuida dele. É. Fantástico, tá em boas mãos, então. Aprendizado profundo versus aprendizado profundo Bayesiano. Varia muito? Confesso que eu não sei nada sobre aprendizado Bayesiano. Eu nunca usei um que fosse baseado em aprendizado profundo Bayesiano. Aprendizado Bayesiano é comum, mas aprendizado profundo Bayesiano? Já ouviram? Já usaram? Eu acho que isso entra naqueles cenários, né? Cenários de deep learning não baseados em redes neurais, que ainda são coisas muito mais acadêmicas do que de fato. Esses tempos eu vi um PCA-Net. Era uma rede lá que era toda baseada em PCAs, ao invés de ser em redes neurais, assim, sabe? Achei interessante, mas eu não sei até que ponto isso é, hoje em dia, algo viável ainda de si. Nem ideia. A resposta para ti, Xana, a gente não tem a menor ideia. Gustavo fala, Through All Human Pose Estimations Range Signals, um artigo muito legal que mostrava que uma rede neural conseguia inferir a silhueta de pessoas só utilizando uma rede Wi-Fi.
Vocês têm mais exemplos sobre esse tipo de aplicação, de uma rede treina outra rede? O Ulisses falou, né, de destilação ali, é uma situação onde isso acontece. Quer falar um pouquinho, Ulisses? Uma das técnicas de destilação, que a gente chama, né, que é pegar o conteúdo de uma rede muito grande e tentar gerar uma rede menor, é pegar essa rede treinada, treina com os datasets que tu tem, aí cria uma rede muito menor e fica usando como label positivo, né, como o rotulador, aquele que dá a resposta certa, aquela rede neural que tu treinou grande. Esse é o Teaching Student Method lá. É a metodologia que eu vi assim, que o pessoal mais usava para destilação. Depois tem aquelas metodologias que tentam extrair paths lá de dentro da rede, né? Então, detecta um path de conhecimento importante, né? Então, vem um caminho dentro da rede que, de fato, é importante para fazer a detecção de uma determinada classe. E depois eles juntam esses paths em algum outro tipo de estrutura. Para ser sincero, eu acho que as coisas vão começando a ficar muito complexas, assim, e daqui a pouco tu vai fazendo isso, tu vai perder aqueles padrões menores que a linguagem, que a ferramenta ali pode ter aprendido na hora de fazer o modelo, mas que a gente não reconhece, né? Eu ainda sou da linha, assim, de treina um modelo grande, faz funcionar, entende o que ele está olhando, e aí tentar fazer aquelas interpretabilidades que o Ricardo falou que não funciona. Não, brincadeira, pessoal. É muito difícil de interpretar, tá? A gente fez isso para um trabalho, publiquei isso, inclusive, mas é muito, muito difícil de interpretar. Tu pega, por exemplo, esse trabalho de maçãs, às vezes, para algum exemplo, a parte que mais influenciou não foi a maçã, foi o fundo. E aí, o que tu vai fazer ali? E a acurácia estava boa, estava interessante, mas é difícil. Mas treina um modelo grande, explora ele para validar, para ver se de fato está fazendo o que a gente deve fazer e não o que a gente acha que deve fazer. Então, confere com aquela pessoa lá que te contratou ou com a pessoa que conhece bem do domínio. Talvez uma coisa a se ressaltar a gente faz um monte de modelo para tentar fugir do especialista de domínio, né? E eles ainda têm que ficar no loop para validar esses modelos que a gente cria. E aí depois pode tentar fazer um teaching student, por exemplo, para reduzir esse cara, para fazer uma rede menor. Eu não tenho certeza se era bem essa a pergunta do Gustavo, se era na questão de destilação. Ele tá Tem pedindo um outro ponto, né, que a gente tem... Exemplos de tipo de aplicação. Esse é um exemplo. Uma outra coisa também que se cada vez mais está se aplicando redes neurais para ter esses modelos generativos, né? E agora também essa parte de redes neurais com grafos está crescendo bastante, né? Pode ser que Ele está falando de GANs, é isso? Ele está falando de GANs, eu acho que é isso que ele quer saber mesmo. E pode ser que em algum momento, né, a gente possa ter aquilo que se objetivava com a ideia de neuroevolução, né, de tu produzir redes novas e ajustando topologias, mas tendo essas redes sendo criadas, talvez, por redes neurais mesmo, ou seja, redes neurais criando redes neurais que vão se comportar melhor para certo tipo de problema, né? Isso ainda não é algo tão viável, a própria neuroevolução não é algo tão computacionalmente simples de ser feita, né, porque é muito complexo de ser executado, assim, muitas vezes, principalmente para problemas que envolvem classificação de imagem, esse tipo de coisa. Mas pode ser que em algum momento se tenha redes neurais gerando redes neurais. Eu vou tomar esse caminho. Eu acho que talvez ele esteja falando de GANs mesmo, né? O GANs são as Generative Adversarial Networks, onde tu tem efetivamente duas redes e uma treina a outra, de certa maneira, né? Tu tem um discriminador e um gerador, uma rede geradora e uma rede discriminadora. A tarefa da rede geradora é gerar, por exemplo, uma imagem de um rosto realista, por exemplo. E o discriminador, a tarefa dela é receber essa imagem e dizer se essa imagem é real ou não, tá? De forma simplificada. E elas treinam juntas. Então, tem uma corrida armamentista aí, onde o detector fica cada vez melhor e o gerador tem que ficar cada vez melhor para conseguir enganar o detector. E isso é o nosso estado da arte para gerar imagens fotorrealistas. A gente consegue gerar rosto, por exemplo, indistinguível de uma foto. Assim. É absurdo como ficam boas essas
regenerativos. A propósito, quem meio que inventou, pelo menos inventou um nome e deu popularidade a essa ideia, é o autor desse livro Deep Learning, o grandão aí que o... Goodfellow. O Goodfellow, Ian Goodfellow. O que mais? A respeito de análise textual, você sabe de alguma pesquisa que avalie código-fonte, tipo um programa em C++, por exemplo? Ele quer um programa para avaliar o código dos alunos dele. Avaliar em que sentido, André? Cara, na verdade, assim, porque existe... semestre passado eu fiz estava pesquisando umas coisas e peguei um avaliador de código-fonte desse Scratch, tá? Que é um código-fonte para crianças, né? Blocos, mas no fim das contas aquilo vira um XML, né? E o avaliador de Scratch mais famoso que tem, que o cara escreveu um monte de artigo, inclusive, o negócio é muito primário. O troço, ele detecta se existem certas estruturas de linguagem dentro do programa e dá, se o cara botou um if else, ele dá uma pontuação mais alta se ele botou só um if. Mas isso não é avaliar, né? Isso é um chute, porque daqui a pouco tu botou um if else onde não precisa e tu está programando pior do que tu não tivesse usado o else, né? Porque, na verdade, tinha que avaliar a capacidade lógica do pensamento computacional da criança, e não se ela botou if else, se ela usou ou não o operador lógico, depende do que tu quer, né? E aí eu fiquei pensando, né, se existe algum tipo de pesquisa nessa área que consiga pegar uma base de um monte de código de qualidade razoável, que seja, sei lá, GitHub, pegar códigos que são bem avaliados, né, digamos assim, e usar isso como modelo para treinar, para descobrir se o código do cara é um código bem escrito ou não. Não sei se faz algum sentido, mas enfim. Eu quero contribuir. Meu mestrado na URGS foi na área de qualidade de código, especificamente para sistemas embarcados. Então, eu usava métricas de qualidade de código para dizer quanto é que ia consumir de memória, processamento, energia e dissipação de potência. Então, eu estudei bastante a parte de avaliação de código. Assim. O problema todo aí é que pedaço do código que tu está dizendo que é bom ou ruim. Como é que tu treina esse sistema para dizer, ó, a nota do repositório lá é tri boa, tem um monte de gente seguindo, um monte de watch lá naquele repositório, mas que parte do código é boa? Né? Isso é difícil. Alguém teria que rotular um pouco mais. O trabalho que eu me lembro que eu vi com código-fonte, assim, no Kipo lá, uma das empresas sponsor, ela tinha uma parte que ela pôde falar, e aí eles usavam busca semântica em código, assim, eu quero uma função, tu digitava, quero uma função que faz tal coisa. E ele procurava no código deles e eles tinham treinado um language model lá que tinha associado essas coisas. E aí, isso era para gerar documentação, para ajudar na parte da busca da documentação da API deles. Mas especificamente para avaliar, né, do ponto de vista de qualidade, é muito difícil. Mesmo se vocês pegarem os livros de métricas de softwares clássicos, né, pega o Polish e Moller lá, é muito difícil. Se tu lê o que eles falam lá, daqui a pouco tu já vai... Algumas coisas tu não vai concordar. Então, pega artigos como do Mary Kemmerer lá também, vão ter coisas que tu não vai concordar, tanto que eles não costumam dar um valor padrão, né? Um código bom é um código que tem uma profundidade da árvore de herança de 3 ou coisa assim. Não tem uma régua estrita, né? Até porque eu acho que não pode ter mesmo. Então, a gente tem que mensurar aí qual é a avaliação que tu quer fazer. Qual é qualidade de código, é produtividade, é manutenibilidade, qual é a parte que tu quer avaliar do código? Na verdade, seria muito mais ligado ao negócio do pensamento computacional, né? Por exemplo, vê bem, eu não sei nem se isso é possível. Na verdade, a dúvida que ficou, eu também tenho minhas dúvidas, que isso seja possível, tá? Mas, por exemplo, é que o autor esse que fez o software, que está o Scratch, Dr. Scratch, tá na web, tu entra com um programinha em Scratch lá, feito no Scratch, tu carrega lá e ele te dá uma nota. Só que o troço do cara é muito incipiente, assim, né? Então, por exemplo, ele tá dizendo que a criança que usou tal estrutura de programação tem o raciocínio lógico ou tem sei lá, eu não me lembro agora, paralelismo, tem vários marcos, né? Várias coisas que são avaliadas no pensamento computacional. Tem uma série de rubricas que a gente chama, tá?
Então, um é pensamento lógico, o outro quando a pessoa disseca um problema. Fugiu o nome agora a palavra. Mas, enfim, pegar um problema e dividir em pedaços pequenos, né, menores, né? Então, por exemplo, e aí ele dá uma nota alta, aí tu vai ver lá, é uma coisa, para mim, é um chute. Se criou funções no programa, então ele teve uma nota alta nessa área de fazer a análise do código, né? No caso, criar, né? Porque se tu tem o pensamento analítico, né? Dividir o problema em pedaços pequenos, então tu fez funções, então tua nota tem que ser alta. Aí o que eu faço? Eu pego faço um monte de função louca que não faz nada e posso dar uma nota alta, né? Então, tipo, é muito furado, assim, né? Não sei se tem por não ser furado. Né? Tem isso até lembra como é que antes se avaliava programadores mesmo. Na IBM, por muito tempo, se pagava mais para aqueles programadores que escreviam mais linhas de código. E a consequência é que as pessoas escreviam códigos desnecessariamente grandes, né? Porque a ideia é que quanto mais tu programa, mais tu trabalhou. Então, essas heurísticas, elas são falhas mesmo. Mas, às vezes, faz mais sentido tu tentar definir um conjunto de heurísticas do que tu conseguir criar um modelo de análise que vai conseguir avaliar aquilo. Porque, imagina, tem que avaliar, por exemplo, nesse caso, tu tem um caso de uma linguagem, mas imagina agora avaliar um código em C++, que de repente vai estar puxando código de várias outras bibliotecas, já é um desafio bem maior, porque o que vai avaliar a qualidade não é simplesmente se tu está escrevendo um bom código do ponto de vista sintático, léxico, semântico, mas às vezes tu está seguindo uma boa prática, um guia de estilo da linguagem. No Python, por exemplo, a gente tem guias de estilo e é considerado um código de má qualidade se tu não segue as boas práticas que são definidas no PEP8, por exemplo. Sim. Agora, outras linguagens têm outros guias de estilo, existem guias de estilo alternativo, tem o guia de estilo do Google, que é alternativo ao PEP8. Então, às vezes é muito complicado de avaliar, e às vezes, por exemplo, a tua aplicação em si pode ter um código bom, mas por algum motivo tu depende de uma biblioteca que não está bem escrita, e isso já afeta o teu código de alguma forma, sabe? Deixa eu tentar reconectar com o nosso contexto só. Esse eu acho que é exatamente o típico caso aonde tu vai acabar fazendo a pergunta errada e a rede vai te responder alguma coisa. Então, tu vai treinar com código de GitHub, porque código de GitHub para ti é código bom, e o que tu vai ter é um classificador de código de GitHub, e não qualidade de código, no final das contas. Né? Na verdade, nem sei se seria GitHub, é só um exemplo. Sim. Mas seja lá o que tu for, de onde tu tirar os dados, tem que tomar cuidado que esses dados representem realmente o que é código bom, o que vai ser uma dificuldade, porque não existe nenhum tipo de unanimidade, né, em dizer o que é um código bom. Muito provavelmente não tem sentido, né, Ricardo? Isso que eu falei, porque é muito difícil dizer que o cérebro de uma criança que está programando tem boa capacidade lógica através do código dela, assim, complicado, né, de tu detectar isso, né, pelo código. Eu acho muito complicado também. Né? Na verdade, a minha crítica era a ferramenta do cara que está trifamosa e super badalada que não funciona. Essa que é a minha briga toda, né? Tem um livro muito bom que se chama Building Machine Learning Powered Applications, que é da O'Reilly. O símbolo é uma borboletinha na capa. E uma das primeiras dicas que o cara fala no livro é: antes de tentar treinar um modelo preditivo, tente ser um modelo preditivo. Tente olhar para aquele tipo de dado que tu vai receber e que tipo de regras tu espera tentar achar. Ele não usa Deep Learning, no caso. Ele, na verdade, mostra com um modelo bem mais simples. Ele cria um modelo para avaliar todo o livro. É basicamente criar um modelo para avaliar trechos de texto para dizer se aquela frase tem que ser maior ou menor. Ele faz umas medidas lá de complexidade do texto, né? Bem simples, assim, para avaliar respostas, no caso. E aí ele fala, a primeira coisa é, antes de tu botar um modelo de aprendizagem de máquina, será que a aprendizagem de máquina é a melhor forma de resolver aquela coisa? Será que tu não consegue criar heurísticas para resolver aquilo, sabe, hard-coded mesmo, assim, tipo, tem que ter tal característica, tem que ter tal coisa. Porque aí tu consegue entender melhor, inclusive, possíveis falhas. Tipo, tu pensa, tem que ter a pessoa tem que usar um if e um for para ser considerado mais complexo, mas eu poderia burlar isso de alguma forma, então tu já pensa numa coisa que poderia enganar o próprio algoritmo preditivo, sabe? Então tenta, pensar regras que tu consideraria boas e tenta achar formas que poderiam falhar a tua regra, sabe?
E aí isso talvez te ajude a decidir se a aprendizagem de máquina seja uma boa forma de resolver esse problema ou não. Nesse caso, eu acho que é muito difícil de aplicar a aprendizagem de máquina. Assim. Que heresia. Falar isso num curso de aprendizagem de máquina, que absurdo. Tem aquela frase que o Ricardo gosta de usar, né? Quando a métrica vira a meta, ela perde o valor, né? Sim. Então, se vocês pararem para pensar, se tu estiver corrigindo essa prova desse aluno lá, esse exercício desse aluno, tu vai ter coisas que tu vai procurar ali. Talvez nesse sentido do que o Fred está falando, tu vai ser o preditor ali. Tu vai estar avaliando. Eu acho que o cara fez lá foi tentar pegar essas coisas e modelar elas numa forma interpretativa, que seria um knowledge-based model, né? Um modelo baseado em conhecimento. Todo modelo ele pode ser burlável. Eu acho que talvez o ponto é, se tu acha que ele está burlando quando tu cria estruturas desnecessárias, quem sabe não é a hora de deixar o modelo mais complexo para lidar com as estruturas desnecessárias. Então, fala, Ricardo. Então, vamos adiante. Já estamos estourando tempo. Ó, a próxima pergunta, que eu acho que é a última aqui, para fechar o tempo direitinho. Li uma notícia que o AlphaZero, do Google DeepMind, aprendeu a jogar xadrez sozinho, sendo definido apenas as regras do jogo. Como que se mensura a evolução nesse caso, onde o objetivo não foi explícito no código? Mas foi, né? O objetivo era ganhar o jogo. Queres falar alguma coisa sobre isso, Leonardo? Não sei se eu entendi o que tu quer dizer com objetivo. Opa, dá para me ouvir? Claro. No caso, a minha dúvida veio quando eu li que ele aprendeu só tipo, as regras dos movimentos das peças. Então, o cavalo anda em L, consegue pular, não pode ter lance impossível e tal. Mas não foi, tipo, mostrado, nesse caso aqui tem que fazer tal jogada, sabe? Foi definido algum jeito de mensurar qual jogada era a melhor, né? E em poucas horas, esse código aí alcançou o nível maior do mundo, né? E, se eu não me engano, em um dia era melhor que o campeão do mundo e em 3 dias era melhor que a melhor engine atual, que é a Stockfish. E, tipo, queria saber o que pode ter sido de diferente nesse caso que ultrapassou todo mundo tão rápido, que já tinha anos de desenvolvimento. Não, mas só respondendo a tua pergunta específica, ele sabia que era o objetivo, né? Faz parte da regra do jogo, que é um estado de vitória e derrota. Então, ele sabia onde queria chegar. Mas ele não foi treinado de forma explícita para replicar jogadas prévias, né? Tipo, faz Sim. isso quando tivesse a configuração de tabuleiro. Isso ele não teve. Esse foi o grande avanço dele. Entendi. Sim. Deep Eu Blue confundi, ele já então. tinha, né? O Deep Blue já tinha, o Deep Blue da IBM, ele tinha históricos, né? Ele tinha heurísticas também, né? Isso, o Deep Blue, ele foi construído para pegar esse monte de... Bom, é uma IA mais clássica, né? Ele utiliza um sistema de busca onde, como é que eu consigo chegar no estado final a partir do estado que eu tô, e ele testa todos os possíveis, dentro do tempo e da memória que cabe, todos os possíveis caminhos para chegar lá, né? O AlphaZero não, o AlphaZero ele é como se fosse uma rede neural que olha o estado do tabuleiro e diz qual é o próximo movimento a partir desse estado. E ele foi treinado com uma técnica que a gente não viu aqui, que é aprendizado por reforço, tá? Que é diferente, porque ele não tem rótulo, né? E tu só sabe se deu certo ou não o movimento muitos movimentos na frente, né? Porque, começou o jogo, tu não sabe se tu vai ganhar o jogo não, tu vai ter que jogar até o fim. Então tem um retorno, tipo, esse movimento foi correto, parabéns. Tu não sabe se foi correto, só vai saber lá no fim se tu ganhar ou perder o jogo. Isso é o chamado aprendizado por reforço. Tem uma recompensa atrasada, né? Tu tem que fazer muitas ações até tu chegar ao ponto em que tu sabe que tu vai ganhar o jogo. Mas o Deep Reinforcement Learning, ele tem toda uma outra lógica para se pensar e se fazer o algoritmo de aprendizado. O pessoal diz que esse negócio de aprendizado por reforço é o futuro da aprendizagem de máquina, né? O que a gente está o passado é supervisionado, o presente é não supervisionado, auto-supervisionado, e o futuro é para o reforço. E o motivo disso é que é a maneira mais fácil que tu tem para treinar uma inteligência artificial, né? Só precisa dizer se tu gostou ou não do resultado final, tu não precisa fornecer um monte de rótulo, coisa do gênero. Imagina uma máquina de lavar, um robô que lava a louça, com aprendizado supervisionado, tu vai ter que dizer todo momento, não, esse seu movimento foi correto, não, esse prato ficou bem limpo.
E no final, e o aprendizado por reforço, no final dele limpar tudo, tu vai xingar ele se ele quebrou um prato, por exemplo, e esse reforço, que ele foi xingado, ele vai ser utilizado para melhorar o desempenho dele. Então é fácil de treinar do ponto de vista de usabilidade, né? E é mais próximo porque a gente aprende também, né? As coisas, geralmente a gente aprende boa parte das coisas para aprendizado por reforço no nosso dia a dia, né? Como a gente anda, como a gente, sei lá, joga um esporte, como ninguém nos ensina a jogar futebol dizendo exatamente onde a gente deve chutar a bola, né? Então, exatamente. Andar de bicicleta é um caso clássico, né? Então, e sim, o Vitor está falando que o Fazil jogava contra si mesmo. Assim, esse era o mecanismo que ele tinha para saber se ele estava bom ou não. Ele pegava e jogava contra ele próprio, ou versões dele, e via se ganhava ou não. Jogava 100 jogos e via qual é a percentagem de jogos que ele ganhava. Se ele perdia a maior parte, isso é usado como reforço para melhorar. No caso, ele, assumindo que os dois, as brancas e as pretas começaram com o mesmo nível, então ele conseguiu criar um conhecimento que não existia antes, mesmo que os dois, tipo, não conseguissem um ser melhor que o outro na primeira vez, assim? Tipo, como é que se evolui quando nenhum dos dois sabe nada de como ganhar o jogo, sabe? Porque um vai ganhar por mera sorte. E aí, sim. esse é o reforço diz assim, não, então alguma coisa eu fiz certo. Vamos descobrir o Entendi. quê? E aí ele joga mais 1 bilhão de jogos, repetindo alguns movimentos que ele fez naquele jogo para tentar descobrir o que funciona e o que não funciona. É uma tentativa e erro em uma escala massiva, basicamente. Entendi. tipo, se tu e teu amigo nunca jogaram Street Fighter na vida e vocês vão ficarem tipo, numa sala por 1 milhão de anos jogando, assim, uma hora vocês vão ter criado uma experiência com base com base no que vocês jogaram, entendeu? Que é movimentar a talvez palanca e bater nos jogos de forma aleatória. Todo mundo sabe que essa é a estratégia vencedora do Street Fighter. Tem que botar o controle embaixo da camiseta, assim. Bom, gente, querem comentar mais alguma coisa? Já são 8 horas. Eu queria dar uma última dica só, que é um ponto bem interessante para vocês aprenderem mais, é vocês pegarem algum desafio pessoal, assim, tipo, eu gostaria, imagina que legal seria classificar tal tipo de imagem, e aí fazer esse processo que a gente viu no curso do zero, separar o dataset, fazer o treinamento do modelo, ler ali a questão de como fazer o deploy de um modelo preditivo, criar uma aplicaçãozinha, sabe? E aí tu vê da ponta a ponta, assim, como é que se usa isso no dia a dia, assim. Pode ser uma AlexNet mesmo, ou tentar alguns outros modelos. Uma outra coisa legal também é explorar outras coisas que a gente pode fazer com imagens, né? Então, não só classificar a imagem, mas e se eu tivesse duas coisas, um sabiá e um cardeal na mesma foto, né? Então, de repente, estudar um pouco depois sobre a parte de detecção de objetos, segmentação, que são evoluções aí do processo de classificação, né? Então, aqui vocês viram o começo do começo, assim, aí depois tem muita coisa legal, tanto em como operacionalizar, quanto incrementos, né, deixar mais sofisticado, por assim dizer, esse modelo, né? Perfeito, é isso mesmo. Tem bastante coisa para brincar aí. Os monitores que já estão trilhando aí há mais tempo esse caminho de aprendizado em cima de redes profundas e aprendizado de máquina, querem comentar alguma coisa que não seja fujam? Vou interpretar como não o silêncio. Tu restringiu o que eles podiam falar, eles... Uma coisa que eu queria pedir para vocês, pessoal, já que está indo para o encerramento, assim, sigam ali a página, vou dar uma de youtuber, né? Sigam a página do... alerta. Sigam a página do Face, do LinkedIn, porque as próximas atividades vão acabar sendo publicadas por ali. Talvez a gente não consiga ir fazendo divulgação, como a gente fez. A gente investiu bastante tempo em mandar para muita gente. Eu mandei para professores de todos os institutos federais, todas as universidades federais do estado, todas as particulares com quem eu tinha contato, então, dos colegas da URGS e da FUC que eu tive em Porto Alegre lá, e que a Larissa teve em Porto Alegre. Então, a gente espalhou o máximo que a gente conseguiu. E então, agora que vocês já conhecem o Hub, mantenham um olho ali, as próximas possibilidades de recrutamento,
o dia que a gente tiver grana para fazer uma residência em IA, essas coisas vão aparecer ali. E os próximos cursos também. A gente está propondo para um órgão internacional que tem um financiamento aí para eventos de processamento de língua natural, um curso de PLN, um curso de análise de sentimento. Então, se vier uma grana aí, talvez a gente consiga montar alguma coisa legal, convidar umas pessoas de expressão na área, assim, para participar. Se tudo der certo, o mundo não acabar, talvez a gente consiga fazer isso presencialmente. Então, fiquem de olho que a gente está tentando fazer a área crescer e se vocês não mantiverem esse contato ali, talvez vocês não vejam as chamadas. Muito, muito boa chamada. Siga no Twitter também, não só o Facebook, LinkedIn é um inferno, o Facebook tem que acabar, o Twitter talvez sobre. Bom, então vamos caminhar para o encerramento, e o encerramento tem que ser um agradecimento a vocês, 20 sobreviventes aí. Nossa chamada inicial teve quase 200 interessados, a gente teve 98 inscritos, dos quais a gente chamou 50, né? E, bom, temos 20 no último dia, então eu vou considerar isso um sucesso, dado a profundidade do assunto, né? Então, agradecer o interesse de vocês, agradecer a presença de vocês, agradecer também os nossos monitores que estão aqui ainda e estiveram em todos os momentos nos ajudando em todas as necessidades. Agradecer a todos os nossos palestrantes, professores, parceiros no Hub, Frederico, Larissa, Ulisses, Marcelo Pias, que não pôde estar aqui hoje. Então, um grande obrigado para todos por terem ajudado nesse processo todo, ter construído conjuntamente esse processo todo. Tá? É o primeiro de muitos. Eu gostaria de ouvir vocês não são afeitos a falar, mas eu gostaria de ouvir vocês sobre opiniões de melhoria que a gente pode fazer no futuro. Isso pode ser feito diretamente por e-mail, h2ia@info.br, para o meu e-mail pessoal, para qualquer, no Classroom, a maneira que vocês se sentirem confortáveis de mandarem um feedback. Mandem feedback, tá? Pode ser negativo, a gente aceita. Na verdade, é só com reforço negativo que a gente aprende. O reforço positivo só significa que a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa de reforço negativo também, tá? A gente não se magoa, não se preocupe. E, bom, com isso, eu acho que a gente pode ir encerrando, então. Obrigado a todos. Últimas palavras. Parabenizar também todos os inscritos e quem colaborou aqui, não só para esse curso, mas para o Hub, né? Então, o Ricardo, que vem liderando aí essa iniciativa, e também Ulisses, Larissa, o Marcelo Pias e todos os professores que estão envolvidos no Hub. Eu sou até, na verdade, um dos mais novos aqui, né? Então, está sendo bem legal participar dessa iniciativa. E em breve pretendemos ter mais cursos e iniciativas nessa linha, né? Então, nessa questão do cursos, né? Em algum momento aí, nas próximas semanas, a gente deve divulgar os vídeos, então sinta-se à vontade para encaminhar para conhecidos que são curiosos com a área. Os notebooks já estão lá disponíveis, então quem tiver interesse pode brincar, usar livremente. E acho que é isso. Os certificados, pessoal, a gente vai ter que passar pelos collabs de vocês para garantir que todo mundo fez as tarefas adequadamente lá. Mas, bom, vocês estão aqui às 8 da noite, numa sexta-feira, é porque fizeram tudo certinho, então aguardem os certificados nos e-mails nas próximas, não vou dizer dias, tá? Mas talvez nas próximas semanas. Teve até um rapaz ali que perguntou que não entregou a última tarefa, né? Até comentei, mandem, quem não mandou ainda alguma das tarefas que ficou pendente, mandem para o e-mail lá do Hub. Eu queria agradecer a todos, né? Principalmente, né, o pessoal aqui da organização e vocês, né, que continuaram, né? Ficaram até o final, né? Foram as nossas cobaias aí, né? E teve um dos meninos ali que colocou assim, apenas pela escola do inverno, né? A gente pensa de forma mais ambiciosa, quem sabe a gente vai ter as 4 estações de escolas, né? Então, vai ter uma de
primavera, né, outono, então vamos ver se isso continua, né? Isso. Não vamos esperar o verão, não vamos fazer outras antes. Já, gente. Então tá, muito obrigado, boa noite a todos. Nos vemos no próximo evento do Hub de Inovação e Inteligência Artificial. Grande abraço. E aí, pessoal? Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.